Então lá, pessoal, respondendo, falar agora um pouquinho do processo de digestão e absorção dos lipídios, tudo bem? Então digamos que a pessoa se alimentou, mas o que acontece? Depois que ela se alimentou, comeu o churrasco lá, comeu aquela carne do churrasco, veio aquela picanha, aquele pedacinho de gordura, aí chegou lá, chega os lipídios lá no próprio intestino delgado dela. Então aqui a gente está na região do intestino delgado. E aqui no desenho eu decidi colocar a gente na seguinte região, na própria região do duodeno, tá bom? Então lá no duodeno, depois que a pessoa se alimentou, chegou os lipídios, e aí a gente tem que entender que a digestão desses lipídios já começou. Essa digestão dos lipídios já começou antes da própria chegada desses lipídios no intestino delgado. Então ela já começou aonde? Vamos entender isso daqui. Ela já começou boca e estômago ali no caminho anterior, graças à lipase lingual e a própria lipase gástrica. Mas os autores falam que isso aqui é responsável por muito pouco da própria digestão dos lipídios, tá bom? Então chega a ser somente, assim, para citar um número, mas chega a ser mais ou menos somente 10%. Então ainda 90% dos próprios lipídios podemos dizer que ainda não foram digeridos de maneira adequada, tá bom? Mas a gente chegou no local onde vai ocorrer a principal parte desse processo de digestão dos lipídios. E esse local que a gente chegou é o duodeno. Então, dito isso, chegou aqui esses lipídios que já começaram a ser digeridos, mas só um pouquinho. Agora eles vão ser digeridos de fato de maneira mais intensa, de maneira mais significativa, quando eles chegarem aqui no duodeno. Mas vamos entender o seguinte, a gente passa aqui com os lipídios um problema que a gente não passa tanto com os carboidratos e com as proteínas, que é o fato dos lipídios terem o quê? Tem uma característica química mesmo, que é a hidrofobicidade. Isso vai dificultar a sua digestão, porque as enzimas que vão digerir os lipídios, as enzimas vêm ali carregadas meio que misturadas junto com líquidos de água mesmo. Então essas enzimas, como vêm carregadas ali com água, elas vão ter mais dificuldade de agir nesses lipídios, até porque, pessoal, além delas virem carregadas em água, as enzimas elas agem na área de superfície. E aqui elas não vão conseguir pegar esse miolo aqui dos lipídios, vamos pensar assim, tá? Então por isso que a gente precisa dar um jeito de aumentar a área de superfície desses lipídios. Como é que a gente vai fazer isso? Então para aumentar a área de superfície desses lipídios, aqui vai sair, melhor dizendo, né? Aqui pela papila de Vater, não sei se vocês lembram dela, mas vai sair aqui um líquido que é a bile. Certo? A bile vai sair aqui pela papila de Vater, que é esse orifício que a gente encontra ali na própria parede do duodenal, e essa bile ela vai ser composta por duas substâncias principais que vão ser essenciais para a gente conseguir aumentar a área de superfície desses lipídios. E essas substâncias principais é o que? É justamente os próprios sais biliares e a própria lectina. Tudo bem? Os sais biliares e a lectina vão exercer uma função que a gente chama de função de detergente. Eles vão realizar um processo, o nome desse processo a gente denomina de emulsificação. Pedro, o que é a emulsificação mesmo? A emulsificação é o seguinte, pessoal. Essas substâncias que são os sais biliares e a lectina, que eu estou pintando aqui, elas têm uma estrutura que é bem importante. Então eu vou dar um zoom aqui na estrutura, que é uma estrutura basicamente comum a ambos. Lógico que as moléculas são diferentes, sais biliares e lectina, mas a estrutura é muito similar. E essa estrutura, eu vou dar um zoom aqui para a gente conseguir enxergar melhor. Ela é uma estrutura composta por uma parte que é lipossolúvel, né, ou hidrofóbica, e a outra parte é uma parte que é lipofóbica, né, ou hidrossolúvel. Então essa aqui é a estrutura básica dos sais biliares barra lectina, tá bom? Vou deixar aqui, essa aqui é a estrutura básica deles. Tem uma porção que mergulha na gordura e uma porção que tem medo da gordura, certo? A porção preta é a que tem medo, a porção preta é a que gosta de água, e a porção vermelha é a que adora se juntar com a gordura, tá junto dela, mas que odeia muito estar perto da água, tá bom? Então vamos lá. Vamos entender o seguinte antes da gente avançar aqui. Esses lipídios, essas moléculas maiores de lipídio chegaram aqui, essas gotas lipídicas, né, a gente pode chamar assim, que é essa bola vermelha, contém três principais tipos de lipídios, recapitulando, né? Mas são os que a gente encontra aqui. Mas são os próprios triglicerídeos,
E os triglicerídeos, pessoal, por sua vez, é o que está em maior abundância quando a gente vê aqui. Então, se a gente fosse fazer um comparativo, né? Qual que está em maior quantidade aqui nessas moléculas de lipídio mesmo que chegaram ali, né? O que está em maior quantidade são os próprios triglicerídeos. Mas os que vêm também juntos, aqui com os lipídios, né? Juntos na nossa alimentação, mas que não vêm em quantidade tão abundante quanto os triglicerídeos, mas também são importantes, são os próprios fosfolipídios e os próprios os próprios colesteróis. Mas o colesterol geralmente ele vem aqui na alimentação na forma de éster de colesterol, tá bom? Certo. Então vamos lá. Voltando aqui para essa parte da ação de emulsificação, a ação detergente exercida pelos sais biliares lectina, que vem carregados pela bile que veio do fígado, e o fígado mandou durante todo aquele caminho, que eu não vou revisar aqui anatomicamente para não alongar a explicação, mas o final do caminho chegou aqui justamente na própria papila de Vater, e da papila de Vater saiu ali para o duodeno. Então o que vai acontecer? Aqui vai ser a ação da emulsificação, certo? No qual essa gordura, essa gotícula maior de lipídios, vai se dividir em gotículas menores, graças a sais biliares e a lectina. Então deixa eu desenhar aqui 3 para a gente exemplificar, tá bom? Mas ó, sempre uma porção que gosta de gordura se ligando na própria gotícula, a porção que gosta de água ficando na porção mais externa. Gosta de gordura, gosta de água. Gosta de gordura, gosta de água. Pode fazer aqui também, né? Fazer assim. Certo? Então, isso aqui vai facilitar o quê? Agora, a gente conseguiu aumentar a área de superfície. Então, tudo isso, o objetivo dessa ação detergente emulsificação foi especialmente o quê? Aumentar a área de superfície. Por que vai ser importante aumentar a área de superfície, Pedro? Porque a gente tem um princípio de que quanto maior a área de superfície, consequentemente, melhor as enzimas trabalham. Então aqui até agora, na própria questão da bile, a bile não carrega em si nenhuma enzima, tá pessoal? Ela carrega os sais biliares, lectina e outras coisas, mas entre tudo que está ali na bile a gente não tem enzimas. A gente tem o quê? A gente tem essas substâncias, especialmente, que são as principais aqui pra gente, que vão fazer essa ação de emulsificar. Então de onde é que vai vir as enzimas? Nosso pâncreas, que também vai ter o ducto pancreático principal, que vai desembocar aqui na papila de Vater também, vai mandar as enzimas que a gente precisa. E ele vai mandar especialmente 4 enzimas, que vai ser importante a gente citar aqui. Lipase pancreática, colesterol hidrolase e fosfolipase A2, certo? E a quarta que eu citei é uma parceira da lipase pancreática, certo? Uma parceira que gosta muito de estar junto com a lipase pancreática e ajudar ela no seu trabalho, que é a co de conjunto, né, em parceria com a lipase, colipase. Então essa aqui seria a quarta, que é um pouquinho mais assim secundária, mas eu vou deixar citada aqui porque eu vi na literatura e eu acho que vale destacar. Mas as 3 aqui especialmente que eu quero que vocês foquem é a lipase pancreática, colesterol hidrolase e fosfolipase A2. Então vamos entender o seguinte. Agora que eu aumentei a área de superfície, graças à ação dos sais biliares da lectina, que vieram junto da bile, eu vou conseguir proporcionar um ambiente de trabalho mais adequado para que a lipase pancreática, a colesterol hidrolase e a fosfolipase A2 consigam trabalhar de maneira eficiente. Então vamos lá. A lipase pancreática vai fazer cerca de 90% do trabalho que ainda tem para ser feito. Que começou-se com a lipase lingual, a lipase gástrica, começou. Mas agora a principal vai se dar com a lipase pancreática em relação ao que a gente está falando dos triglicerídeos. Então, quem vai ser responsável pela digestão dos triglicerídeos é a lipase pancreática. Então, eu vou desenhar aqui a lipase pancreática de azul. A lipase pancreática, ela vai lá nessas gotículas daqui de lipídios, que agora estão com uma área de superfície mais aumentada, e ela vai fazer o quê?
Ela vai pegar os triglicerídeos ali presentes, então vou falar aqui. Vai pegar os triglicerídeos ali presentes e vai quebrar, dividir esses triglicerídeos em duas porções. Uma porção de monoglicerídeo e numa porção também de quê? Numa porção de duas porções, melhor dizendo, né? Em duas porções de ácidos graxos. Então, para quem não lembra o que eu falei no começo da aula, para ficar aqui citado bem rapidamente, para quem quiser pode voltar, a molécula de triglicerídeo é composta basicamente por 3 ácidos graxos e uma molécula de glicerol, lembram? Então, o que vai ser feito pela ação da própria lipase gástrica, principalmente, vai ser o quê? Vai ser quebrar aqui agora em a molécula de glicerol ainda ligada com um ácido graxo. Então, aqui vai ser o monoglicerídeo, que eu estou resumindo para vocês, tá bom? E também em 2 moléculas de ácidos graxos livres. Então, a gente tem 2 ácidos graxos livres e a gente tem um monoglicerídeo, certo? Isso aqui vai ser proporcionado graças à ação da lipase gástrica. Beleza. Expliquei a própria questão da lipase pancreática, como ela age e ao agir o que ela forma, monoglicerídeo e 2 ácidos graxos. Então falar agora um pouquinho, porque a principal, pessoal, é a gente entender a lipase pancreática. Mas comentar aqui rapidamente da colesterol hidrolase e da própria questão da fosfolipase A2, tá bom? Vamos lá, pessoal, dei só aqui uma limpada no quadro para ficar mais fácil de seguir com a explicação, tá bom? Mas até agora a gente chegou nessa parte daqui, que os sais biliares da lectina contribuíram para a formação dessas moléculas aqui, que são moléculas são emulsões, que a gente chama geralmente na literatura, né? Que tem um núcleo lipídico ali, certo? E esse núcleo lipídico, agora com um tamanho menor do que aquela gotícula maior de lipídio, vai permitir uma maior ação das enzimas, né? Como eu já citei anteriormente. Mas agora a gente vai ter ele aqui, e a gente vai ter os próprios sais biliares da lectina aqui ao redor, com a porção que é lipossolúvel, que é a porção em vermelho, e a porção que é mais lipofóbica, né? Que não gosta muito de gordura, que é a porção mais preta aqui, escura, que eu coloquei, tá bom? E essa é a porção que vai permitir que seja mais solúvel em água e consiga transitar ali um pouquinho melhor no próprio ambiente do intestino delgado, que é rico em líquidos, né? Enfim. Mas vamos seguir aqui na seguinte ideia. Eu já falei muito da própria lipase pancreática, que vai pegar esse núcleo aqui de lipídios e vai fazer o quê? Vai quebrar os triglicerídeos em porções de ácidos graxos livres e também naquela porção do monoglicerídeo, lembram? Certo, tudo bem até aí. Vamos entender também o seguinte, a principal para a gente, como eu citei, é a lipase pancreática, mas os fosfolipídios, são outros tipos de lipídios, também vão ser digeridos por uma enzima que é muito importante ser citada, que é a própria fosfolipase A2. Essa enzima vem ali justamente também com suco pancreático proveniente do pâncreas e vai quebrar o fosfolipídio especialmente em lisolectina, mas mais especialmente ainda em ácidos graxos livres. Portanto, a gente vai ter aqui a lisolectina, mas eu não vou focar tanto, mas a gente vai ter a partir dessa digestão de fosfolipídios aqui ainda mais o quê? Ainda mais ácidos graxos livres, tá bom? Então, os fosfolipídios aqui que foram quebrados, os fosfolipídios estavam presentes aqui também nessa gotícula, dessa emulsão aqui, eles foram quebrados em quê? Foram quebrados pela fosfolipase A2 nesses ácidos graxos livres. E o éster de colesterol, pessoal, por sua vez, ele vai ser quebrado por uma enzima que é a colesterol hidrolase, para dar origem em especialmente 2 substratos. Então, o éster de colesterol a gente quebra por meio dessa enzima, que é a ferramenta que a gente usa para quebrar ele, em colesterol e também em ácidos graxos livres. Então aqui agora a gente vai ter mais ácidos graxos livres ainda. E além disso, a gente vai ter também aqui agora moléculas de colesterol. Tudo bem? Mas agora vamos entender o seguinte, essas moléculas não ficam aqui livres, soltas assim, né? Então os sais biliares, a lectina, que já tiveram essa função inicial aqui, de já aumentar a área de superfície daquela gotícula maior de lipídios, beleza, já foi bem citada essa função. Mas os sais biliares, que eu vou pintar aqui com esses asteriscos pretos, para simplificar essa estrutura aqui que eu já falei para vocês, né? Que seria uma estrutura que tem uma porção do sal biliar, que é uma porção que é hidrofóbica, que é aquela porção que vai ficar em contato com o lipídio, né? Reforçando mais uma vez, e a porção que é hidrossolúvel. Então agora, pessoal, os sais biliares vão pegar todos esses resultados aqui da digestão, esses produtos que foram digeridos,
e vão agrupá-los em pequenas gotículas agora, pequenos núcleos lipídicos, tá bom? Então vai pegar aqui os ácidos graxos livres, certo? Vai pegar aqui o próprio colesterol, só não vai pegar tanto o próprio monoglicerídeo, que seria esse daqui, porque o próprio monoglicerídeo já é um pouquinho mais hidrossolúvel do que as outras moléculas. Então o monoglicerídeo já pode ser absorvido por conta própria, sem precisar de outras ajudas, né? Mas vamos focar aqui nos ácidos graxos livres, no colesterol especialmente. Esses, por sua vez, vão ser agrupados em um núcleo, e esse núcleo vai ser circundado por sais biliares. Vou desenhar aqui um pouquinho mais rápido, né? Mas a ideia é que esse núcleo vai ter o quê? Em contato com ele essa porção mais hidrofóbica e externamente essa porção mais hidrossolúvel. Essa nova partícula que foi formada aqui, tendo no seu núcleo especialmente os produtos da digestão, ácido graxo livres e colesterol, e externamente sendo circundada por sais biliares, essa nova estrutura é o que a gente chama da micela. Certo? A micela eu vou desenhar simplificadamente como isso daqui, como essa bola aqui vermelha, que seriam esses lipídios já digeridos de maneira agrupada, e externamente aqui pelos sais biliares, tá bom? Então só para simplificar um pouquinho, veio aqui a micela, e essa micela por sua vez vai se deslocar aqui agora para a região do nosso enterócito, tudo bem? E ao chegar aqui no enterócito, o que vai acontecer? A micela vai ficar aqui alocada na região da borda e escova, e ao chegar aqui na região da borda e escova, esse núcleo lipídico da micela, que já está composto pelo quê? Por ácidos graxos livres e colesterol, repito mais uma vez, esses ácidos graxos livres e colesterol vão começar a passar aqui para o interior do enterócito por uma passagem de difusão simples mesmo, visto que os próprios ácidos graxos livres e colesterol são lipídios, passam facilmente, né, pela própria bicamada fosfolipídica aqui do enterócito. Então lembram que as substâncias que são lipossolúveis, elas passam com facilidade por qualquer membrana celular? Então o mesmo se aplica com os ácidos graxos livres e o colesterol, que foram adequadamente, facilmente transportados aqui por esse Uber, por esse táxi que foi a micela, né? Então a gente fosse pensar assim, né? A micela, melhor dizendo, os próprios sais biliares, né? Porque a micela seria o quê? A micela seria tanto a parte exterior, né? Que permite essa maior transportabilidade, e também a parte interior, o próprio passageiro, né? Que seria os ácidos graxos livres e o colesterol. E a partir disso eles vão entrar aqui dentro do enterócito e vai estar aqui dentro os próprios ácidos graxos livres, vou pintar aqui eles, e o próprio colesterol. Certo, então consegui que eles fossem absorvidos aqui pelo enterócito. O que vai acontecer agora, Pedro? Eles vão se transportar aqui dentro da célula até chegar numa região da célula que é o retículo endoplasmático liso. No retículo endoplasmático liso, ele vai sintetizar a partir dos ácidos graxos livres, colesterol, e também com a junção com algumas proteínas chamadas de apolipoproteína, especialmente a B, certo? Então ele vai juntar esses três compostos e vai formar um novo composto aqui dentro da célula. Esse novo composto, que é essa bola preta que eu estou pintando, é o quilomicron. Então o quilomicron vai ter a seguinte estrutura, pessoal. Externamente ele vai ser formado por fosfolipídios, e além de ser formado externamente por fosfolipídios, ele vai ter aqui incrustado na sua membrana determinadas proteínas, certo? Então essas determinadas proteínas são a ApoB. E também aqui na superfície a gente vai ter colesterol aqui presente, tá bom? Internamente a gente vai ter o que compõe majoritariamente o quilomicron. Então o que compõe em maior quantidade o quilomicron são os próprios triglicerídeos. Tudo bem. E para que é importante ter formado esse quilomicron? O quilomicron é esse empacotamento que a gente fez ali no retículo endoplasmático liso, beleza? E esse empacotamento, após haver esse empacotamento, o quilomicron vai ser liberado aqui para o interstício, e após ser liberado para o interstício, o quilomicron não vai entrar no vaso sanguíneo, porque ele não consegue entrar de maneira adequada no vaso sanguíneo, mas ele, devido ao seu tamanho mesmo, mas ele consegue adentrar de maneira adequada aonde? Nos vasos linfáticos. Aqui esse vaso linfático que passa aqui, geralmente a literatura chama de ducto lácteo, tá? Mas entendam que o ducto lácteo é essa estrutura inicial que depois que for continuar aqui, vai se juntar nos próprios vasos linfáticos. Certo? Vamos entender aqui simplificadamente o caminho que vai seguir esse quilomicron, porque a gente precisa que esse quilomicron chegue na circulação sanguínea. Como é que ele vai chegar na circulação sanguínea, Pedro?
ele vai caminhando aqui no ducto lácteo, e esse ducto lácteo, que é essa estrutura que passa aqui no interstício, ao redor das próprias células dos enterócitos, aqui do intestino delgado, enfim, esse ducto lácteo vai se juntar com vários outros ductos lácteos, certo? Vai juntar e formar os próprios vasos linfáticos. Os vasos linfáticos, por sua vez, vão se juntar, e seguindo esse caminho, após se juntarem, eles vão formar o quê? Eles vão formar o ducto torácico. O ducto torácico, por sua vez, ele vai seguindo, ele vai ascendendo no organismo. Então ele vai subindo no organismo, se a gente fosse ver na perspectiva anatômica, e ele vai subindo, até chegar numa região, que é o cruzamento entre duas veias. A veia jugular e a veia subclávia. Lá, finalmente, vai acontecer o quê? O quilomicron vai conseguir atingir, finalmente, o sistema... Perdão, melhor dizendo, né? Vai conseguir atingir, finalmente, a circulação, agora não mais linfática, mas a circulação sanguínea. Tudo bem? Então, esse é o caminho que o quilomicron tem que fazer até conseguir chegar na circulação sanguínea, passando necessariamente o quilomicron por essa parte aqui do sistema linfático, tá bom? Então, essa aqui é só a explicação que eu queria fazer para sair um pouquinho da digestão e comentar um pouquinho da absorção e um pouquinho sobre o que é o quilomicron. O quilomicron é esse empacotamento que é feito aqui dentro do enterócito, e nesse empacotamento a gente tem dentro do pacote, especialmente o que? Triglicerídeos, mas a gente também tem na parte externa do pacote, fosfolipídios, ApoB e também a própria questão do colesterol. Tudo bem? E explicar também o que seria a micela, definir para vocês, mas a micela é proporcionada graças à ação dos sais biliares, que vão aqui circundar o quê? Circundar esse núcleo dos produtos da digestão dos lipídios. Produtos os quais são especialmente, que eu queria destacar, ácidos graxos livres e também o próprio colesterol. Produtos que surgiram graças à ação de especialmente 3 enzimas. Lipase pancreática, quando a gente está falando da ação das enzimas nos triglicerídeos. Fosfolipase A2, quando a gente está falando da ação das enzimas nos fosfolipídios. E colesterol hidrolase, quando a gente está falando da ação das enzimas, especialmente no éster de colesterol. A ação que só foi possível graças à emulsificação prévia realizada sobre as moléculas de lipídio, sobre quem? Sobre os próprios lipídios, as gotículas de lipídio maiores, tudo bem? E também, além dessa ação, eu acabei não citando anteriormente, mas é muito importante, pessoal, justamente esse movimento ali intestinal. Então esse movimento vai agitar, vai misturar o quê? Vai misturar esses detergentes, que seriam justamente os sais biliares e a lectina, com os lipídios. Então, tudo isso que eu estou falando agora, eu estou me alongando um pouquinho, mas é para recapitular, dar uma resumida bem geralzona em tudo que a gente conversou até agora.